graça e a paz de Jesus, amém? Abre a sua Bíblia em Gênesis 18. Vou abrir essa água aqui. Eu estava com a minha não, que esse negócio dessa tosse não me pertence não, amém ou não, irmãos? Mas eu estava com isso tudo muito controlado. Segunda-feira eu fui trabalhar na minha obra e eu levantei uma poeira de rejunte. O troço não atacou de novo, irmãos? Gênesis 18. Deixa eu só me localizar aqui. Nós vamos ler a partir do verso 16. Quero lembrar aos irmãos duas coisas. Primeiro, que no domingo agora, em virtude das eleições, a nossa programação, conforme eu avisei domingo à noite, vai acontecer da seguinte forma: nós vamos ter escola bíblica dominical normalmente. Depois a gente vem aqui para cima e faz aquele momento de encerramento, tá ok? A Marina vai distribuir as pulseirinhas no domingo, não é? Para aqueles irmãos que quiserem levar, vai ser domingo. Vai começar domingo e à noite também, né? E depois a gente está liberado para ir para casa, tá? Então provavelmente a gente vai sair daqui umas 10h15, 10h20 aí no máximo, tá bom? Para você poder ir votar numa boa e tudo mais. E no dia 8, 5 horas da tarde, nós temos a nossa Feira das Nações aqui, não é? Das regiões, desculpa, irmão, uma confusão esse negócio. Vai ser a Feira das Regiões, tá? Então vai ser uma tarde muito gostosa, de muita comida, confraternização, né? As escolas bíblicas, as salas estão bem animadas, pelo menos a minha, inclusive na minha sala, mas você não vai lá domingo, nós vamos ter degustação dos produtos que nós vamos... Vai ter degustação. Alguma coisa vai chegar à noite, né, Maurício? Segredo, né? O que vai chegar à noite é segredo. E se ficar bom, vou fazer, hein? Então, vai ser um tempo bem, bem bacana aí para todos nós, tá? Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: quando os homens se levantaram para partir, eles avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão então os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse então, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão então aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Verso 26. Verso 26 é importante, tá, irmãos? Então diz assim o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu pouparei a cidade por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, e eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: se faltarem 5 para completar os 50 justos, vai destruir a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não vou destruir.
E se encontrar apenas 40, como é que vai ficar? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor dos 40 também não vou destruir. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas me permita falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30 também não vou destruir. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, eu pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não vou destruir. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 eu não vou destruir. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém? Abraão deve ter feito umas contas rápidas aí, muito na cabeça, contou Ló, a esposa, o genro de Ló, a mulher de Ló e tal, calculou, deve ter dado 10, ele falou, subtraiu um, que era a mulher de Ló, que ficou pelo caminho, falou, vamos botar 10 que vai encaixar direitinho, não é verdade? Veja bem, queridos, nós estamos falando sobre a vida de Abraão já há algum tempo, e hoje nós vamos falar da última parte do capítulo 18. Na semana passada nós falamos da primeira parte. O certo seria nós falarmos de todo o capítulo 18, mas ia ficar muito grande. Então, como nós temos uma divisão de cena muito clara e um assunto que aparentemente é diferente, então nós poderíamos cortar aí sem problema nenhum. Hoje nós vamos falar dessa narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra. E eu vou apresentar o texto para vocês e Deus assim nos abençoando, a gente vai aplicando a nossa realidade e para a glória de Deus nós vamos ver que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo de missões também, do evangelismo que nós estamos vivendo aqui. Eu acho que a oração que o Lucas fez aqui é a oração que nós temos que fazer o tempo todo. A gente vai falar disso domingo à noite também, como nós somos desafiados, encorajados pelo Senhor a nós orarmos pelas almas perdidas, né? Capítulo 18 começa narrando a visita de Abraão, que Abraão recebe de 3 homens ilustres. Nós falamos na semana passada. Abraão, ele não sabia de quem se tratava. Quem eram esses homens? Abraão os avistou de longe, recebeu em sua casa e percebeu que se tratava de pessoas diferentes, mas ele não tinha ainda uma clareza de quem de fato eram essas pessoas. Então Abraão pede rapidamente a Sara que faça uma bela de uma comida, coloca uma quantidade bem excessiva de comida na frente desses 3 homens, entendendo que eles realmente são homens diferenciados, e à medida que a conversa se desenrola, vai ficando claro que ali diante de Abraão estavam 3 pessoas, vamos dizer assim, que não eram da terra, eram do céu. E esses homens reafirmam a Abraão a promessa que Deus já havia feito a ele em outras ocasiões. Uma coisa que é importante a gente ter sempre em mente, em se tratando da vida de Abraão, que nós temos estudado aqui, é importante a gente ter sempre em mente que Deus está trabalhando com Abraão e está trabalhando em Abraão. É assim que Deus trabalha com a gente. Deus trabalha através de nós, trabalha. Quando nós nos colocamos na presença dele, à disposição, Deus nos usa como ferramenta, como instrumentos vivos. Mas não é só isso que Deus faz. Deus também trabalha em nós. E o que Deus estava fazendo em Abraão era algo muito poderoso. Então, desde o dia em que ele foi chamado, lá no capítulo 12, que Deus está encorajando esse homem, estimulando ele, para que ele pudesse ser realmente esse Abraão que hoje nós nos referimos como sendo o pai da fé, esse homem de confiança, de fato, no Senhor. E é isso que Deus faz com a gente. Deus trabalha no coração da gente, Deus trabalha através da gente no decorrer da nossa vida, cada passo que nós damos com o Senhor, cada experiência que nós temos com o Senhor, nós vamos nos sentindo cada vez mais encorajados, nós vamos confiando mais no Senhor, nós vamos nos lançando mais nas mãos do Senhor. Então, o caminho de Abraão, ele tem sido um caminho de altos e baixos, é isso que a gente tem visto aqui. E mesmo experimentando tantas ações de Deus na vida dele e através da vida dele, ele parece que ainda precisa aprender o que é ter fé. É estranho a gente falar isso, né?
O pai da fé ainda precisava, no capítulo 18 aqui já, e essa história termina no capítulo 25, ele ainda precisa aprender a crer em Deus. Amados, isso, por mais estranho que pareça a minha fala agora, é encorajador para nós. É encorajador olhar para a vida de Abraão e ver esses altos e baixos. É encorajador a gente ver como que um homem desse nível de caminhada com Deus teve uma vida cheia de altos e baixos. Por que isso? Porque é muito comum nós pensarmos que nós temos uma fé muito sólida quando tudo está bem. Então a gente acha que a gente crê em Deus, que a gente confia em Deus. E a gente até encoraja a outra pessoa. A gente encontra pessoas pelo caminho e nós encorajamos essas pessoas. Mas quando alguma coisa foge do nosso controle, a gente tende a ser tomado por preocupações e, às vezes, em casos mais graves, até questionar Deus. Senhor, logo agora o Senhor me abandonou? Logo nesse momento que eu tanto preciso do Senhor, as coisas não estão saindo como eu esperava. Logo agora, nesse momento da minha vida, eu fiquei desempregado, Senhor. Como que eu vou recuperar isso agora? Logo agora, nesse momento da minha vida, onde eu mais preciso, eu estou passando por um problema de saúde e parece que fugiu a fé da minha mão, escorregou entre os dedos. E muitas vezes as pessoas questionam a Deus. Mas quando a gente olha para a vida de homens e mulheres na Bíblia, que nós julgamos como pessoas de referência na sua relação com Deus, referenciais de fé, referenciais de adoração, nós vemos o quanto eles viveram as mesmas questões que nós. E nós nos encorajamos a continuar na vida com Deus, porque sabemos que a despeito de tudo, de sermos pecadores, de sermos falhos até em crer, mesmo Deus dando prova do cuidado dele por nós, mesmo assim Deus continua caminhando com o seu povo, Deus continua tratando do seu povo, Deus continua encorajando o seu povo a prosseguir, mesmo quando nós desacreditamos no íntimo do nosso coração de que ele está no controle de todas as coisas. Hoje eu estava sentado às 2h da tarde no pior lugar da minha vida para se sentar, uma cadeira de dentista. Isso é o terror. Sabe aquele pânico, aquele gelo que dá dentro da gente? Mas eu me julgo um homem de muita coragem, viu, Maurício? Porque eu encaro os meus medos, eu encaro, mas eu sinto um pavor terrível. E o dentista, com aquela agulha na mão, olhou para mim e disse: nós dois cremos no mesmo Deus. E ele vai ajudar nós dois aqui agora. Amém, pastor? Falei, amém, irmão. Amém? Eu falei, amém. Né? E não é que deu certo, irmãos? Nosso Deus. Então Deus, ele cuida da gente. Então eu gostaria de deixar uma palavra inicial para você. Presta atenção nisso. Nunca deixe de andar com Deus porque um dia você duvidou da sua fé. Nunca deixe de caminhar com o Senhor porque um dia você olhou para a sua vida e pensou assim: nossa, eu sou indigno de caminhar com o Senhor. Eu sou um pecador. Nunca deixe de caminhar com o Senhor porque um dia você se sentiu envergonhado porque você não creu. Você tentou todos os métodos possíveis e deixou Deus para o último momento da sua vida. Não deixe de caminhar com Deus por causa disso. Abraão fez a mesma coisa. E Deus caminhou com Abraão e vai caminhar comigo e com você. Amém, queridos? Dito isso, vamos prosseguir aí. O verso 16, coloca para mim aí o verso 16. Ele é um verso de transição das duas cenas. Quando os homens se levantaram para partir, ou seja, eles estavam sentados junto com Abraão, naquela primeira cena que nós discutimos na semana passada. E agora o verso 16 é um verso de transição, como se a câmera, imagina uma pessoa que está filmando uma cena, ela vai mudar a cena agora, vai mudar a câmera para uma outra direção. E o texto diz: quando os homens se levantaram para partir, eles avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão acompanhou eles para se despedir. Provavelmente o que aconteceu aqui foi o seguinte: depois daquele diálogo da primeira cena,
esses homens se levantaram, olharam para a região de Sodoma e Gomorra. Muito provavelmente eles viram a mesma coisa que Ló viu quando decidiu ir para aquela região, aqueles bosques verdejantes, aqueles campos agradáveis, e ele olhou lá para aquela direção, aproximadamente, segundo alguns historiadores, 30 quilômetros de distância. Não é que eles tenham necessariamente avistado a cidade, mas olha para a direção daquela cidade. E ali eles dão um indício do que eles vão fazer, para onde eles estão indo. E Abraão então se levanta junto com esses homens, e talvez impressionado por toda a conversa que ele já teve até o 15º versículo, ele entende que precisa caminhar um pouco mais com esses homens, no sentido até de uma cortesia. Ele se sentiu abençoado por esses homens, entendeu que esses homens eram cidadãos dos céus, e ele então caminha mais um pouco e acompanha mais um pouco esses homens. E durante esse percurso, o narrador, ele primeiro nos informa o que está passando na cabeça do Senhor. Então, essa primeira fala do verso 17, ela não é necessariamente Deus dizendo a Abraão, mas ele está expondo o seu pensamento. Isso é um recurso literário. Então, é como se o narrador estivesse trazendo para nós, leitores, o que está na cabeça daquela pessoa que está dizendo aquilo ali. Então ele vai dizer, então o Senhor diz, eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Farei isso com Abraão? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Essa é a intenção de Deus para Abraão. Observe que Deus está envolvendo Abraão nos planos dele. E as promessas que Deus tem para Abraão não são para fazer Abraão um homem mais feliz, mais próspero, mas tem a intenção de que os planos que Deus tem para a humanidade também envolva esse homem. O que eu quero dizer com isso para você? Os crentes hoje deveriam entender essas promessas aí para si. Não no sentido distorcido de que Deus tem aqui uma promessa de prosperidade pessoal, individual. Não nesse sentido. Mas no sentido de que Deus nos chamou para dar frutos para o seu reino. Deus nos chamou para que muitas pessoas fossem abençoadas através de nós. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, missões e esse trabalho evangelístico, tem justamente essa função. É Deus ampliando o seu povo e a sua família através da sua igreja. E olha, gente, como que as pessoas entendem isso? A gente hoje foi correr atrás de como cortar esse negócio aí, não é? E aí a Marina entrou em contato com esse moço aqui da frente, perguntou quanto que ele cobrava, e falou, para a igreja eu não cobro nada. Aí vai lá eu entregar. Ele só pediu uma coisa, não foi? Uma palavra bíblica para a vida dele. Isso o cara falou. Aí vai eu. Aquele monte de papel, né? Aí minha esposa já deu orientação. A palavra bíblica é a seguinte, você fala para ele apontar a câmera pelo QR Code e ele vai ter uma palavra bíblica. E foi assim, eu sou um marido obediente, foi assim que eu fiz. Dei lá a demanda para o cara, depois nós voltamos para entregar mais um pouquinho. A Marina pegou aquelas folhinhas mais um pouquinho e falou assim, dá para juntar essas? Olha o que o homem falou para a gente. Para ganhar mais almas para Jesus, dá. Você entendeu que até as pessoas de fora entendem essa necessidade? Como que a igreja de Cristo não pode ficar fora dessas coisas? Como que nós, crentes que estamos aqui dentro, temos que entender o movimento que Deus está fazendo e o que precisa ser feito? Então, essas promessas de Deus a Abraão não é para fazer Abraão mais feliz, mais rico, mais próspero. É Deus usando a vida desse homem para pôr em curso o plano que ele tem para a humanidade. O plano de salvar, o plano de chamar gente para a sua família. Então, ele vai dizer aí, não é? E aí eu quero destacar aqui
né, que ele nos chamou para isso, para que pessoas fossem abençoadas através de nós. Ele nos chamou para ensinar as próximas gerações sobre a retidão e a justiça dele. Gente, presta atenção numa coisa, e eu quero destacar a importância do trabalho familiar, de evangelização de filho e de discipulado de filhos. Porque se nós queremos uma igreja forte, sólida no futuro, se nós queremos as próximas gerações obedecendo ao Senhor, isso precisa partir de nós quando nós sentamos na nossa casa, e aí o papo é reto para os homens, para os maridos. Nós falamos isso na semana passada, não é? Sara conhecia as promessas do Senhor sobre o que Abraão falava para ela, até o dia que ela ouviu de trás da tenda o anjo falando. Mas até então, a experiência que ela tinha ali era aquilo que Abraão passava para ela. E esse é o nosso trabalho como homens, de abrir a nossa Bíblia em casa com muita coragem, com muita ousadia, mesmo cansado, mesmo desanimados, mesmo desestimulados, e ensinar para os nossos filhos o que é ser um homem crente, o que é ser uma mulher crente. Hoje nós estamos precisando disso. E com força. Eu falo isso tanto do ponto de vista bíblico como uma necessidade espiritual, e hoje o estado político do nosso país mostra para a igreja como a igreja precisa viver isso e fazer isso. Você entende essa visão? Como que isso é necessário? Então, na família nós devemos ensinar as Escrituras e ensinar a prática das Escrituras. Não é só ensinar as Escrituras, mas é ensinar a prática das Escrituras. Então, muitas vezes a gente tem que pegar o filhão da gente, a filhona da gente, na situação em que eles estão vivendo e falar para eles como que se age na prática, à luz do que você conhece da Bíblia, como se faz na prática diante disso aí que você está vivendo. E aí, a partir do verso 20, vai ficar claro quais são as intenções de Deus em relação a Sodoma e Gomorra. Então ele vai dizer assim: disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Aí, no verso 21, quando ele diz, descerei para ver o que eles têm feito, se aquilo que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, a ideia aí é que estava chegando ao Senhor um clamor muito alto a respeito desses dois lugares. Clamor aqui, que a NVI não traz como a palavra clamor, porque provavelmente ela usa um recurso de tradução que ela tenta pegar palavras e ver qual que é o correspondente da nossa época, da nossa língua, que mais traz para a gente a ideia do que estava acontecendo, mas o que está aí por debaixo é a ideia de um clamor, e o clamor aqui é a expressão de um grito, de um pedido de ajuda. Era isso que estava acontecendo. O que estava chegando nos ouvidos do Senhor era um pedido de ajuda, um grito de socorro. Já ouviu esse grito angustiante? Tomara que você nunca tenha ouvido. Só em filme. Mas era isso que estava chegando até o Senhor. Não era um pedido comum, mas era um pedido clamoroso, angustiante, sofrido. Alguém estava sofrendo. Moisés usou essas palavras em duas outras ocasiões. Ele usou lá em Gênesis capítulo 4, verso 10, quando Deus vai até Caim e diz assim: onde está teu irmão? O sangue dele está clamando da terra, está gritando, um clamor angustiante. Onde é que está teu irmão? Está chegando no meu ouvido uma coisa estranha. E depois Moisés usa isso lá quando vai falar que o povo de Israel clamava ao Senhor em sofrimento. O povo de Israel, à medida que ia sendo chicoteado, maltratado, escravizado no Egito, eles clamavam ao Senhor. É a mesma palavra que ele usa aqui. Então Deus está dizendo, olha, está vindo um grito, um pedido angustiante desse lugar. Eu li um escritor falando sobre esse texto, ele ressaltou uma coisa bem interessante.
Ele diz que o clamor não vem de Sodoma. Ou seja, não é um povo que está clamando ao Senhor aqui. Esse clamor é contra Sodoma e contra Gomorra. É como se ele dissesse assim, olha, está vindo um clamor, está chegando até o Senhor e esse clamor está sendo contra essas duas cidades. A pergunta é, quem é que está clamando? E a provável ideia aqui, segundo esse autor, é que esse clamor vem das pessoas que estão sofrendo por causa do pecado dessas cidades. Que podem ser pessoas que até moram lá, como pessoas que não moram lá, mas sofrem pelas atrocidades que aquela cidade, ou o governo daquela cidade, ou os líderes daquela cidade produzem sobre a vida de outras pessoas. E se for esse o caso, é como o povo de Israel, que em sofrimento também clamou ao Senhor do Egito, embora não fosse o Egito que estivesse clamando, mas esse clamor chega ao Senhor, mesmo que não tenha sido feito em formas de orações. Não quer dizer que as pessoas necessariamente lá em Sodoma e Gomorra, ou em volta, nas regiões pagãs, estejam se direcionando necessariamente ao El Elohim, ao Yahvé. Mas o sofrimento daquele ser humano não estava passando despercebido ao Senhor. Se esse ponto de vista estiver certo, se ele estiver correto, a gente pode inferir que o narrador esteja nos mostrando o quanto Deus está ciente do sofrimento do mundo. Nada está alheio a Deus. As pessoas, às vezes, elas perguntam umas às outras, onde está Deus que não vê esse sofrimento? Onde está Deus que não vê as atrocidades que as pessoas fazem? Onde está Deus? Eu não sei, eu já fiz isso, tá, irmãos? Eu, às vezes, oro pelas madrugadas. Não estou dizendo que isso é uma coisa legal, mas às vezes eu acordo 2, 3 horas da manhã e não consigo dormir mais. E nesses horários eu oro ao Senhor. Houve uma época que eu me pus, se você fizer, você vai ver o terror que é isso. Tá? Eu fiz isso. É terror, é aterrorizante. Mas eu me pus a ouvir gritos de meninas de 18, 16, 17 anos na África sendo violentada por milícias pedindo socorro. Eu já me pus a ouvir gritos de grávidas que não estão conseguindo parir porque estão em sofrimento em algum lugar. Eu já me pus a ouvir grito de doentes em hospitais clamando para morrer porque estavam com dor. Já fez isso? Isso é o terror. E orar ao Senhor, Senhor, cessa esse sofrimento. Eu já me pus a ouvir grito de cristãos que estão presos, ameaçados de morte, tendo suas mãos possivelmente cortadas, ou então com seus filhos sendo amarrados, chicoteados, e vendo suas filhas sendo violentadas ali na cara deles. Eu já me pus a ouvir o grito desses pais e senti o terror que passa no coração dessas pessoas. É como se essas coisas chegassem ao coração de Deus. O sofrimento. E as pessoas perguntam, onde está Deus nessas horas? Será que Deus está alheio ao sofrimento do mundo? Deus é onisciente e Ele conhece até mesmo aquele sofrimento que não é verbalizado. E talvez seja isso que o narrador quer mostrar para a gente. Deus é onisciente, mesmo que o grito não saia pela boca, mesmo que orações não sejam levantadas em direção a Deus, Deus está ciente do que acontece nesse mundo. São sofrimentos que às vezes estão aprisionados no íntimo do coração humano e nem mesmo a pessoa tem consciência de que Deus está ciente dessas coisas. Outra coisa que a gente vê aqui nesse texto é a participação direta de Deus nisso. Ele toma a forma humana para acabar com a maldade dessas cidades. Ele poderia ter resolvido isso lá de cima, mas ele toma a forma humana. Ele sente isso, ele vive isso, ele vai até lá. É diferente. Futuramente o mundo seria visitado novamente por Deus, mas agora na pele de Jesus. E ele viria como remidor daqueles que creem. Um dia ele vai nos visitar novamente. E nesse dia toda a maldade do mundo vai ser punida. Nesse dia você vai poder dizer, se você é um crente em Cristo Jesus, valeu a pena. Nesse dia aquele pai de família que não negou a fé e foi fuzilado vai dizer, valeu a pena.
Nesse dia, aquela mulher, aquela menina, aquele jovem que não negou a sua fé, foi ridicularizado, foi morto, foi envergonhado, ele vai dizer, valeu a pena, porque agora o meu remidor chegou e ele vai punir toda a maldade. Amados, Deus é amor. E essa mensagem deve ser pregada ao mundo, mas nós não podemos deixar de anunciar que Deus é justiça também. E no caso de Sodoma e Gomorra, isso vai aparecer. Ele não veio ali, ele veio ali para executar o juízo naquele lugar, não é? E a partir do momento em que Abraão percebe que Sodoma e Gomorra será destruída pelo juízo de Deus, ele pensa, o que vai ser do Ló? O que vai ser da família do Ló? O que vai ser daqueles que não comungam com os pecados desses lugares, mas lá estão? E o que Abraão está fazendo aqui é se colocando como intercessor dos seus familiares naquela cidade. O que Abraão está fazendo aqui, ele está fazendo oração. Ele está se colocando na brecha, ele está sendo ousado. Ele está entrando na presença de Deus e reivindicando pelos seus familiares. E aqui entra uma questão que está muito presente da vida de todos nós, que acontece com Abraão. A justiça própria. A pergunta a ser respondida aqui é o seguinte: como que a gente pode medir o pecado? Nós temos uma cidade que Deus quer destruir, porque todo mundo é pecador, mas Abraão entende que tem justo lá. E se tiver 50? E se tiver 45? Se tiver 30? Se tiver 20? Se tiver 10? Vai destruir o Senhor, o juiz de toda a terra, vai fazer isso? E olha a resposta de Deus, como que é interessante, né? Se houver, eu não vou destruir. Não é? Abraão intercedeu por Ló como se ele fosse justo. Obviamente que ele partiu da comparação entre o seu sobrinho e um homem de Sodoma. Ele falou assim, não, lá o cara, daí vem a ideia do sodomita, tá? Claro que eu não vou chamar o cara de sodomita aqui, porque você não vai entender sodomita da mesma forma como era o sodomita lá. Se eu falar para você que o morador de Sodoma é um sodomita, você vai passar o que na sua cabeça? Você vai pegar o conceito de sodomita hoje, não é? Então vamos chamar ele de sodomense. Acho que vai ficar melhor, né? Porque sodomita, né? Mas pode estar vindo daqui, né? Mas ele comparou a vida. Pô, o meu sobrinho é gente boa. Ele fez umas coisas erradas comigo, mas ele é gente boa. Ele é diferente do morador de Sodoma. Então ele fez essa comparação. E essa maneira de ver o pecado, ela é muito presente na vida da gente. Uma mãe, ela pode comparar o seu filho com o filho do seu vizinho que é traficante de drogas e chegar à conclusão de que o filho é santo, mesmo ele nunca tendo se arrependido dos seus pecados e entregue a vida a Cristo. Mas ela compara com o outro. Não, aquele lá é que é ruim. Olha a comparação dele com o meu. O meu é legal. Mas ele nunca se arrependeu. Ele nunca entregou a vida a Jesus. Ele nunca se quebrantou aos pés da cruz. Mas na visão dessa pessoa, há um grau de pecado diferente. Deus não vai punir esse aqui, que é gente boa. Deus vai punir aquele lá, que é ruim. Não é? Então, isso é o que está acontecendo no Abraão. Então, quando essa pessoa pensa em juízo de Deus, ela pensa em juízo para todos que são piores do que ele. Foi o que Abraão fez aqui. Tem 5 justos lá. Quem não é justo? É todo mundo que é pior do que Ló. E ele desce a 10. Mas Deus vê de maneira diferente e responde da seguinte forma: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu vou poupar toda a cidade por amor a eles. A pergunta é, poupou? O que aconteceu com a cidade? Queimou. Não é isso? Queimou por quê? Porque não havia nenhum justo. Nem Ló. Se houvesse, não foi isso que ele falou? Se houver 50, se houver 10, mas não há. Não tem ninguém. A questão é que a cidade, ela foi destruída justamente por não haver nenhum justo nela. Nem Ló e sua família, que foram salvos, eram justos. Por que isso? Porque nós não temos nada em nós que justifique a nossa salvação. A gente não tem nada para barganhar com Deus. Se seremos poupados no dia em que Deus julgar o mundo, é por pura graça e misericórdia.
E é aí que eu digo que nós não somos diferentes do ponto de vista do pecado do que qualquer outra pessoa, pelo menos não para Deus. Você está aqui, você recebe a palavra de Deus, você tem a Bíblia para falar na sua casa, você tem a certeza no seu coração de que se você morrer hoje, você vai para o céu, você vai estar com Cristo. Isso é pura graça e misericórdia, porque não há nada em você que Deus possa olhar para você e justificar. Você fala, olha, esse camarada aqui paga as contas em dia, ele cuida bem da família dele, ele é legal, então ele está na família de Ló, ele é legal. Não, não é assim que funciona. E essa justiça própria é um negócio, é tão pegajoso que nós temos uma dificuldade, mesmo estando no Evangelho, e mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós temos dificuldade de entender a justiça de Deus. Nós sempre nos apegamos à justiça própria. E quando nós entendemos que nós não somos diferentes e que somos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor, quando nós entendemos que nós fomos alcançados pela graça, a gente deve fazer a mesma coisa que Abraão. Ele fez um pouco mais, orar por essas pessoas, interceder por ela. E vou te dizer mais, a gente precisa apresentar Jesus como Salvador para essas pessoas. É por isso que a igreja nunca pode ficar dentro dela. Não é para isso que nós fomos chamados. Igreja é o lugar da capacitação dos santos? É aqui que nós aprendemos. Igreja é o lugar da edificação do povo de Deus? É aqui que nós somos edificados. Igreja é o lugar onde nós aprendemos para cuidar da família da gente? É aqui que a gente faz isso. Mas Deus nos capacita, Deus nos prepara para a gente levar isso para outras pessoas. Outras pessoas precisam conhecer que mesmo elas estando num mundo que um dia Deus há de julgar, há salvação para essas pessoas, não porque elas são melhores ou piores do que outras pessoas, mas porque Deus, pela sua misericórdia e graça, enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho que nós temos que levar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o que a gente pode aprender aqui dessa última parte do capítulo 18? Primeiro, no processo de construção da nossa fé, Deus nos envolve no seu plano redentor. Você precisa entender isso, existe algo que está em curso. Por isso que eu sempre digo, gente é maior do que a gente. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Tem a ver com o plano dele, tem a ver com o projeto dele. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dele. E para nós é um privilégio incrível a gente poder participar disso. Isso é um privilégio incrível. E Deus nos envolve nisso. Ele não precisa, mas Ele nos leva a compreender o que se pode compreender a respeito das coisas que Ele faz. Então Deus salva pessoas, é o amor de Deus. Mas Deus também nos mostra que alguns não serão salvos. É justiça de Deus. E Deus mostrou para Abraão o seu amor e a sua justiça. E mostrou que isso é pela graça, porque Ele salva Ló e a sua família pela graça e pela misericórdia, mas pune a cidade. Então Deus é amor? Mas é justiça também. Eu aprendo aqui que nossa justiça é diferente da de Deus. Para Deus não há nenhum justo. Não tem essa diferença para Deus. Para Deus não há grau de pecado. Você consegue entender isso? Não tem pecadinho, pecadão para Deus. Pecado é pecado. E a palavra de Jesus é incrível. Quando Ele vai falar do adultério e do assassinato, Ele diz assim: não importa se um dia você pulou a cerca da sua casa e teve um outro relacionamento fora. Só de você pensar, você já está enquadrado no mesmo crime. Você não fez ainda porque você não conseguiu, mas o dia que você tiver a oportunidade, você vai fazer. Não importa se você pegou uma arma e deu um tiro numa pessoa e matou ela. Se você desejou isso, está mostrando que você potencialmente pode fazer isso. Está aí no seu coração. Você nunca atirou em ninguém, mas já desejou. Quantas pessoas você já matou no trânsito, irmão? Verdade ou não é?
Nossa, e se você pudesse, você matava mesmo, porque o trânsito é um troço esquisito. Ele traz os piores sentimentos nossos, e as piores expressões às vezes aparecem nesse negócio chamado trânsito, não é? E ali a gente vê, nossa, como nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, porque somos pecadores. Todos pecaram, diz a Bíblia, todos estão destituídos da glória de Deus. É uma verdade bíblica, não importa. E em último, eu penso que nós somos salvos, eu aprendo que nós somos salvos pela graça de Deus e temos de levar essa mensagem de graça a outras pessoas. Esse é o nosso trabalho, gente. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Deus nos chamou e Deus nos envia. E Deus nos chama para pregar. E as pessoas precisam ouvir. Quem é que vai falar de Jesus para essas pessoas? A igreja de Cristo, os crentes, eu e você. Como Lucas fez, né? De uma maneira... Esse método da Marina aqui, gente, é o método Diet. Que não é desse jeito, né? É o método Diet. É tipo assim, ó, vou arrumar um jeito de você evangelizar no estilo 007, sem que você apareça. Você tem vergonha de evangelizar, vou dar um jeito para você. Você esquece uma pulseira. Isso é o método 007, é a coisa mais leve, mais diet, mais light da vida para pregar. Né? É coisa do iniciante. Mas vamos lá, né? Vamos fazer isso aí. Mas alguma coisa a gente tem que fazer para a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e que você seja encorajado pelo Espírito de Deus a orar pelas pessoas, a clamar pelas pessoas, a evangelizar as pessoas, a levar a boa mensagem do Senhor Jesus. Entenda que você é salvo pela graça de Deus e que todos nós somos pecadores, mas Deus nos salva pela graça. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque na Tua palavra a gente vê o quanto o Senhor trata com gente pecadora de uma forma tão amorosa, como o Senhor usa de misericórdia e graça conosco, porque se não fosse isso, Senhor, o que seria de nós? O que seria de Abraão, ó Deus, se não fosse a Tua graça? O que seria de Ló e da sua família? O que seria de tantos outros homens e mulheres se não fosse a misericórdia e a graça? O que seria de nós se não fosse misericórdia e graça? Visita os meus irmãos, ó Deus, por esse mundo afora. Visita aqueles, ó Deus, que não têm a mesma tranquilidade que nós, que não têm a mesma vida que nós, mas têm o mesmo espírito que nós. Coraja eles, fortalece eles, livra-os do homem mau, livra-os da dor alheia, ó Deus. Protege os teus filhos que estão nesses lugares tão hostis ao Evangelho, lugares, ó Deus, onde crentes morrem porque estão pregando a Tua palavra. Tem misericórdia de nós aqui, ó Deus, e, ó Pai, que esse projeto de evangelismo ele tenha realmente um futuro, que alcance vidas para a honra e glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.